Parashá semanal Tetzaveh, que significa ordenarás. É o livro de Êxodo, capítulo 27, versículo 20. E tu ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para iluminação, para acender a lâmpada contínua. Na tenda da reunião, Ohel Moed, fora da divisória que está sobre o testemunho, a conservará em ordem Aharon e seus filhos, desde a tarde até amanhã, diante do Eterno, estatuto perpétuo por todas as gerações dos filhos de Israel. O versículo 3 do capítulo 28, e tu falarás a todos os sábios de coração, aos que enchi de espírito de sabedoria, para que façam os vestidos de Arão para santificá-lo, a fim de servir-me. A relação que eu vou fazer aqui para a gente entender algumas coisas é que estes que o Eterno Deus chama de sábios de coração, aqueles a quem ele encheu com o espírito de sabedoria, nessa colocação que eu quero para a gente entender algumas coisas, pense nos sábios da Torá, aqueles que conseguiram se anular, entregaram suas vidas na prática do conhecimento das coisas de Deus, e dessa forma eles foram ajuntando provimento para a gente, que o estudo de Torá, veja a riqueza que está na tua mão, você vai lendo, lê nota de rodapé embaixo, aí você pode ir para outros tipos de livros, conhecimento, uma riqueza muito grande que o Eterno trouxe. Para quê? Para que a gente pudesse manter a luz acesa. Diz em Provérbio que o espírito do homem é a lâmpada para Deus. E também é declarado para que a gente, acho que em Eclesiastes agora, está escrito que a gente deve manter as nossas vestimentas sempre alvas, extremamente brancas, né? E depois está dizendo para fazer os vestidos de Aharon, né? As vestimentas de santidade. E aí você vai ver aí quais são as vestimentas do sacerdote, do sumo sacerdote. Depois vai falar sobre como que é feito a vestimenta, tá? Lembrando que aqui havia aquelas duas pedras que fazia junção. E uma coisa interessante quando fala do éfode, não sei se vocês lembram disso do ano passado, quando a gente comentou, que quando foi dito lá na época, quando o povo sai do Egito, o costume daquela época dos feiticeiros, das nações vizinhas, eles tinham a parte da frente, vou chamar de avental deles, tá? Que todo mundo sabe o que é avental. Então aquela parte do avental deles ficava para frente. E esta parte, quando Deus fala sobre esse tipo de vestimenta, ele é colocado para trás. Justamente para quê? Aqueles que estão na direção diante do povo, com as suas magias, com seus encantamentos, eles querem que o povo, olhando para eles, percebam o poder. E estes que Deus tem colocado para andar no meio do povo, quem olha para ele não vai ver ele, não vai ver nada. Por quê? A situação que Deus ensina é que você sempre ande em humildade. Então, quem tem que ser visto através de você é o Eterno Deus, tá? Quando a gente falou da pessoa do prédio aqui hoje, a gente está enfatizando o quê? A ação de Deus na vida da pessoa. O coração que a pessoa demonstra para com as coisas de Deus. Tá? Então, só para fazer essa correção. No tempo do passado, com os feiticeiros, com aqueles que têm autoridade espiritual, a ênfase da beleza está bem lá no peito dele.
tá? E para o sumo sacerdote, essa vestimenta, ela é do lado de trás, porque quem tem que aparecer é o eterno Deus, tá bom? Depois aqui vai falar das pedras que são colocadas no peito do sumo sacerdote, com os nomes das 12 tribos, para que os nomes sejam levados no peito diante de Deus. Depois vai falar da confecção daquela bainha embaixo que tinha que ter uns sinetes, para que quando o sumo sacerdote estivesse em Yom Kippur, dentro do Santo dos Santos, se ele entra com algum pecado ali, ele morre. Então, para que o povo do lado de fora soubesse que ele estava bem, porque ali durante esse cerimonial, no Santo dos Santos, em Yom Kippur, o sumo sacerdote, ele declara por 10 vezes o nome correto, que é o nome impronunciável de Deus. Ali dentro, ele pronuncia este nome 10 vezes. Depois fala da lâmina, né? Santidade ao Senhor. No capítulo 29. Urim e Tumim, que é bastante famoso, que as pedras que estão no peito. Sobre essas pedras que estão no peito, mais para frente vai dar para falar mais coisas, mas é interessante pensar o seguinte. Essas pedras que tem o nome das 12 tribos, o que acontecia? Quando alguém vinha fazer alguma consulta a Deus, essas pedras iluminavam e apareciam as letras. E cabia ao sumo sacerdote, conforme ele bate o olho, ele vê as letras acesas, era ele, diante, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo, é ele que fazia a junção das letras para interpretar o que Deus estava falando à pessoa. Tá? Isso aqui também é bastante importante. Por que é bastante importante? Porque a gente deve trazer com a gente essa informação que a sabedoria, ela é dado o sinal da parte de Deus, mas quem vai interpretar é você. E você só vai conseguir interpretar se você está mantido em luz, se você continua como lâmpada de Deus, se as tuas vestimentas continuam limpas. Dá para entender? Porque senão, você vai pensar assim: todas as pessoas que um dia se achegaram diante de Deus, adquiriram conhecimento, e de alguma maneira essa pessoa desviou, ela sai fora desse caminho, ela acredita que ela continua com aquela mesma sabedoria, mas não acontece isso. E tem um exemplo do Talmud, se eu não me engano, que eu não vou lembrar o nome desse rabino. Ele estava num local, tá? Eu só lembro que a mulher dele falava para ele: vamos nos mudar para Emaús, que era uma cidade maior, tal. E ele era um professor de Torá, né? Ele tinha os seus alunos naquela região. Eu já contei essa história aqui para vocês. E aí a mulher falava: vamos para Emaús, porque a aula de Torá lá também tem gente, você também terá os teus alunos lá. E aí a mulher, de tanto insistir, convenceu o rabino para poder fazer aquela mudança. Ele se mudou. E quando chegou lá naquela cidade, é como se a Torá tivesse saído de dentro dele. Ele lia o texto, ele já não lembrava mais dos comentários dos sábios. Ele já não conseguia mais interpretar, sabe? Eu estou falando isso por causa que eu disse que no peito, o Roshen, que é chamado as pedras que ficam no peito do sumo sacerdote. Então, quando alguém vinha para perguntar alguma coisa diante de Deus, aquela pedra, ela iluminava. E aí ele olha as letras que iluminaram, então ele junta as palavras e interpreta o que Deus estava dizendo para aquela pessoa. Então, nesse sentido,
esse rabino mudou de cidade. E chegando lá, você pensa assim, tudo que eu aprendi que está aqui na minha cachola, vai comigo. E não funciona assim. Porque ele saiu daquele lugar, parece que a Torá também dispersou dele. Ele ficou como um abobado. E aí, estava tendo uma turma de formação em Jerusalém, e convidaram ele. Igual a formatura que a gente está acostumado hoje, que você convida um professor, alguém que os alunos têm como querido, como é que chama isso? Paraninfo, é isso que chama? É isso? Então vamos pensar assim, que é uma linguagem que todos entendem. Esse rabino foi convidado como um paraninfo para aqueles alunos, porque ele era querido talvez fosse até seus antigos alunos. E na hora que ele vai lá para querer trazer aquele pronunciamento de Torá, ele sumiu, ficou parado, ficou bobo, ele não conseguia. Então isso é para você entender que enquanto você anda nos caminhos de Deus, com a percepção dos caminhos de Deus, com a orientação dos sábios, conforme é passado de geração a geração, aquele ensino, o teu espírito está ligado com o Espírito de Deus. A tua alma está ligado com a alma de Deus. Mas se você cresce, aí quem vai aparecer é você, aquele avental que tinha que ficar atrás, para que Deus aparecesse. Agora ele passa a ser para frente e você sabe dizer as coisas, você sabe conhecer. Quer ver um conhecimento que já vai mostrando alguma coisa desse tipo? É quando até então você enxerga Deus como Criador de tudo. Ele é a verdade. Emet, a verdade. Por que Emet, a verdade? Você pega essas três palavrinhas que escreve Emet, você tem o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. Você tem o Lamed, que é a letra do meio do alfabeto. E você tem o Tav, que é a última letra do alfabeto. Então você tem estabilidade. Tá? Agora, a verdade, ela se sustenta. Agora, a palavra sheker, que é mentira, as palavras que formam a palavra sheker, elas estão tudo próximo uma da outra. Porque a mentira, para ficar de pé, você tem que rebolar, você tem que fazer ficar tudo próximo ali, para não deixar escapar. Mas, como é dito, a mentira é como areia dentro da tua boca. Né? Então, veja só, a pessoa, portanto, ela conseguiu entender que Deus é o Criador de tudo. É você lembrar, Ele é a luz Oren Sof, a luz infinita. E depois que a pessoa já se enche da sabedoria, uma sabedoria que pode ser filosofia humana, conhecimento humano, aí o que ela faz? Ela ela sai desse centro, dessa verdade de Deus, e começa a considerar as demais coisas também como verdade. E vai dizer assim, chega numa seguinte conclusão: afinal de contas, quem é que tem a verdade? Se todo mundo, cada grupo fala uma coisa, então como saber quem é a verdade? Olha a diferença. Mas antes a pessoa sabia quem era a verdade. Um outro relato que dá para... ou seja, voltando ao assunto daquele rabino, a vergonha que ele passou ali, ele entendeu que ele não tinha que ter saído da cidade, que ele não podia ter mudado, porque as pessoas falam assim, olha, Deus está comigo, para onde eu for, Deus vai junto. Tá? Vou dar um exemplo nisso que eu achei engraçado, num livro aí que fala sobre essa questão energética do mundo todo, e aí num dado momento ele está explicando assim, tudo é feito de energia, certo? Então aí ele vem com a seguinte ideia: por que o carro quebra? Todo dia a pessoa pega o carro, entra lá, liga, dá partida, dá ré, engata primeiro e vai embora e pronto. E se esquece de que
o carro, também como energia, também é vivo. Tudo é vivo. Tudo tem energia. Entendeu? Aí, tem aquele dia, tem aquele momento que o carro não quer mais fazer aquele caminho. Então, para ele mostrar para você que está sendo tudo contra a vontade dele, então ele quebra. É como se dissesse assim, hoje eu não quero sair de casa. Aí quebra. Aí na hora que quebra, você tem que chamar alguém, você tem que voltar para casa, tem que levar o carro para a mecânica, mas tudo porque houve um desrespeito. Agora, vamos brincar com essa ideia. Imagina se você chega de manhã e fala, bom dia, meu carro, como você está? Você bebeu bastante óleo, está tudo certinho com você, tem aguinha no radiador, tem óleo, olha, o óleo de direção, está tudo bem aí? Olha lá, hein? Nós vamos caminhar aqui, não vai aprontar comigo, hein? Como é que você está? Eu vou levar você para passear hoje, vamos? Aliás, você vai me levar hoje. Hoje nós vamos para o serviço novamente, é uma grande alegria para nós. Será que se a gente agisse assim e mantivesse uma relação com o nosso carro, tem algumas mulheres que vai falar assim, o meu marido tem essa relação com o carro, porque ele faz carinho no carro, é paninho para tudo quanto é lado, ó, esse carro, ou então a tela do celular, né? Entendi que eu brinco assim com a gente, que eu vou pegar um adesivo lá e vou colocar aqui em mim como se eu fosse a tela do celular, só para receber as mãozadas assim, ó. Elas ficam bravas, hein? Vai brincar assim para você ver. Bom, mas voltando, o rabino, quando entendeu que a Torá tinha saído dele, ele voltou atrás e em arrependimento com Deus e expôs as coisas. Aí eu passei para essa questão do carro, que às vezes ele não quer sair de lugar, do livro aí que eu estou falando, um livro de física quântica. E tem um caso famoso, o sacerdote do tempo de Samuel, o Eli. O que acontece lá? Ele vai para um lugar, e Deus faz isso, que ele saia do lugar que ele está, vai para aquele outro lugar, e ali ele encontra a Hana, e ela está ali balbuciando, falando. Ele olha para aquela mulher, ele ainda pergunta, você está bêbada? Você está falando como filha de Belial? E aí ela fala para ele, não, eu não bebo, e eu também não sou filho de Belial. Isso é dor, é sofrimento. E aí ele fica constrangido, porque como o sacerdote, o sumo sacerdote aí no caso, ele tinha que ter feito a leitura do que estava acontecendo com ela. A semelhança das luzes que acendiam, e ele tinha que interpretar, entendeu? Seria a semelhança disso. Ou seja, quando você também age sem discernimento, você também passa vergonha. Não é assim? E vira e mexe a gente passa vergonha, porque a gente acha uma coisa e vai descobrir depois que não era nada daquilo, né? E aquele homem, quando ouve dela essa resposta, ele entende que ele estava sem a presença do Espírito. E por quê? Porque ele estava errado no tocante aos filhos dele. Os filhos eram aqueles que seriam mortos depois. Né? Por quê? Porque eles pegavam lá a oferta que era para ser dada a Deus e pegavam aquelas carnes lá desrespeitando a própria lei. E aquele homem não chamava a atenção dos filhos. E aí quando ele olha para Hana, ela fala daquela forma, e ele então, para atenuar, só tinha uma coisa que ele deveria fazer. Ele tinha que transmitir a bênção para ela. Só que, para que ela engravidasse, aquela palavra fosse aceita, era necessário que ela recebesse a bênção do sacerdote. Entendeu? Então, tudo foi feito para o bem. A mulher foi para tal lugar, o sacerdote foi para aquele mesmo lugar. Talvez se ele enxergasse e falasse o certo,
ele não daria aquela afirmação com as palavras, mas ela precisava daquela afirmação. Então aquele homem, o Espírito de Deus se afasta, ele passa vergonha, entre aspas, e aí ele fica constrangido, e sobrou o quê? Sobrou ele abençoar aquela mulher, e era justamente aquilo que precisava. Aí ela fica grávida de Samuel, como vocês conhecem a história. Então vamos voltar. Uma outra coisa interessante nesse tipo de assunto, quando Jacó estava num lugar, aquele lugar era abençoado. Quando ele sai, a bênção vai junto. Então é aqui que você tem a bênção enquanto você está sendo uma bênção. Na hora que você, por conta própria, tira o conhecimento, você deixa de estimular aquele conhecimento de Deus, você está cortando a luz. E como que as suas vestimentas vão continuar estando brancas? Vamos lembrar um fato histórico. Isso você encontra no livro A História dos Hebreus, um livro do Flávio Josefo. Ele traz essa história, mas em outros tantos livros do judaísmo conta o mesmo fato. Relativo à vida de Alexandre o Grande. Quando Alexandre sai da Macedônia e parte para a conquista, que ele acabou conquistando tudo que era possível, o povo de Deus, o judeu, eles ficaram bastante temerosos quanto a isso, porque o Alexandre ia passar por ali, e aonde ele vinha, ele ia destruindo tudo, entendeu? E aí o sumo sacerdote da época teve um sonho, e no sonho Deus orientava que ele colocasse, me parece que eram 400 sacerdotes. Aqui fala a roupa dos sacerdotes, é uma roupa branca, tá? Nesse sonho, esse sacerdote ouvia que era para ele mandar todos os sacerdotes vestirem aquela roupa branca, abrir o portão da cidade e sair ao encontro de Alexandre. E aí, por outro lado, você pensa, isso em princípio é uma sentença de morte, porque o homem vinha com o exército todo para arrebentar com tudo, mas ele cumpriu o que Deus estava falando. Colocou a roupa em todos e eles saíram pelo portão da cidade, e aquele exército do Alexandre estava vindo. Quando ele chegou, o Alexandre desce do seu cavalo e se prostra diante dos pés daquele homem. Ele vai lá com a cabeça no chão. O general dele olha para ele, envergonhado, como cutucando lá, dizendo: meu senhor, olha aí o que você está fazendo, isso é humilhante, não faça isso. Aí ele levanta a cabeça lá do chão, ele só levanta a cabeça e fala assim: eu não estou me ajoelhando para este homem, mas eu estou me rendendo ao Deus deste homem, porque antes de sair da minha terra, eu tive um sonho em que o Deus deste homem falava: vá em paz, porque eu coloco você como vencedor. Entendeu? É diferente de quando você, em nome de Deus, você quer se impor. Quando você quiser se impor em nome de Deus, você vai perder. Porque para a gente se confundir, é muito fácil você achar que está na bênção. Às vezes a gente já perdeu a bênção, mas a gente continua achando que é o mesmo abençoado. E não é. Olha só, a prova disso, como fica fácil você entender. Por que existe o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, de uma forma geral? Porque não é o terapeuta que oferece a cura para você. Ele só interpreta a luz que sai de você, as palavras. Porque o mal que está em você, que você trouxe para dentro de você, você não consegue enxergar. Então, na hora que você fala,
a pessoa só interpreta aquilo que está em você e você não consegue ver. Ou seja, a cura está na própria pessoa, mas ela não consegue ver. Tá? Essa semana teve uma aula do Zohar Diário, do Yair Alon, e que ele vai falar da Parashat Tetzaveh, do Segol, o que o Zohar traz sobre o Segol. O Segol são o A, E, I, O, U que nós temos no português. No hebraico, você não tem, como nas outras línguas, as vogais. Você se utiliza da vogal, tá? Mas na escrita não é colocado vogal. Então, como que se faz? Você tem que saber qual é aquela palavra e o modo de pronúncia, tá? E também um outro método da gente estudar a Torá é você mudando as letras. Aquelas, por exemplo, uma palavra, 4 letras, você vai manipulando ali, manejando essas letras e aquilo te aponta uma outra palavra. Bom, o que acontece com essa palavrinha que ele traz do Zohar sobre o Segol? O Segol são 3 pontos, que é assim, ó, uma bolinha aqui, outra aqui e uma aqui. Isso aqui é o E. Então ali você tem no hebraico 2 E. Uma bolinha assim, outra bolinha assim, é um E. E quando tem 3, aí também é um outro tipo de E. Tá? Então ele diz que para Kabbalah, essas 3 bolinhas, como um triângulo, uma seta voltada para baixo, e se este mundo diz respeito na árvore da vida, Malhut, que é o último mundo, que é esse mundo onde nós estamos, então a setinha debaixo da letra que aponta para baixo está indicando a ligação com o mundo de baixo. E qual é esse mundo de baixo? Com que é que a gente está acostumado que a gente faz fronteira? Nós fazemos fronteira com o quê? Você pode perguntar assim, ó, o Brasil faz fronteira com... Qual é a fronteira famosa que o pessoal vai lá fazer compra? Paraguai. Então, Paraguai é o Brasil? Não, mas ele faz fronteira com o Brasil. Agora, se você colocasse o Paraguai, tirasse ele daqui, né, e colocasse ele para baixo, para você entender, bem aqui embaixo, ali no Brasil, para falar a verdade, eu não estou lembrando agora o que tem abaixo ali. Mas vamos pegar esse exemplo aqui. Você tira o Paraguai daqui e traz ele aqui para baixo. Tá? Nessa mesma relação de fronteira. E você pensa nessa mesma relação, que uma pessoa sai dali do Rio Grande do Sul, vai para o lado de baixo e depois ele volta. Essa relação com o mundo de baixo é a relação que este mundo que nós estamos tem com o chamado reino de o outro lado, que é a Sitra Achara, tá? O outro lado, as trevas, morada dos Shedim, os demônios, essa influência, então, essa relação, tá? Como nós não temos uma noção energética, a gente acha as coisas do jeito que a gente está vendo, sentindo. Então a gente pensa que você tem aqui o mundo nosso e você pensa que tem que ter um outro local com uma relação fixa para aqueles seres. Só que energeticamente, como é tudo em frequência, você tem as coisas no mesmo lugar. Então você tem um reino, mas ali para a educação você aponta para baixo, mostrando que há, vamos chamar de submundo, porque na linguagem normal, quando fala submundo, você pensa nas coisas da escuridão. Você pensa no inferno. E ele fala, céu está em cima, inferno está embaixo. Tá? E essa relação, como aponta que o Segal é a vogal E, então é trazido... Deixa eu pegar aqui Deixa eu abrir aqui um texto, que eu vou ler um pedacinho
de uma coisa para você sentir aí sobre essa questão da fala. Veja só, a vogal E faz ligação com o mundo de baixo. Ou seja, o que é em nós que faz ligação com esse mundo? A fala. O E não é a fala? A fala, ela é, o que é a fala? Nós temos o corpo físico como vestimenta da alma, tá? A alma está encoberta pelo corpo físico. Você olha para mim, você está vendo o meu corpo, você não consegue ver a minha alma, porque esse corpo faz a alma ficar escondida, tá? Esse corpo é que nem uma cortina muito grossa, não dá para você ver a minha alma. Antes da queda, Adão tinha aquele corpo translúcido, demonstrava, revelava a alma. Agora não. Agora o corpo de pele, ele esconde a alma. Mas, e qual é a vestimenta da alma? A alma se reveste de que tipo de energia para ter existência, manifestação nesse mundo, no corpo físico? 3 coisas. Vocês vão lembrar o que é? A principal que nós estamos falando é a fala. Agora faz associação, o E da vogal, da fala. A tua fala, ela é o quê? Você está expressando aquilo que está dentro da tua alma, que é o pensamento. Então, pensamento, fala e ação é a vestimenta da alma. Pensamento, fala e ação. Eu falei que eu ia ver o texto. Espera aí, deixa eu localizar aqui. Agora, olha que interessante. Cadê? Passou. Olha só. Diz assim, olha... Para sabermos o quanto estamos longe ou perto de um bom caminho, demonstrando sentimento de união, porque todos existimos em Deus e vivemos para Deus, devemos analisar a fala de uma pessoa. Agora, abre aspas. O modo como uma pessoa fala é indicativo de seu nível espiritual. As letras e sílabas que formam as palavras são produzidas por nossos órgãos vocálicos, mas o poder da boca de produzir mensagens significativas deriva do interior da pessoa, de sua alma, que controlam os órgãos vocálicos físicos. Os pensamentos de uma pessoa ficam escondidos dos demais, e às vezes até delas mesmas. O inconsciente, por exemplo, um pensamento inconsciente está escondido dentro dela. A fala revela aquilo que do contrário permaneceria oculto, escondido. As palavras são recipientes e o conteúdo desses recipientes é o significado daquilo que é comunicado. Isso aqui está citado no livro O Jardim das Almas, Ensinamentos do Rebbe Nachman de Breslov. Interessante, né? Já tínhamos visto no livro Anatomia da Alma que a fala, quando você respira, quando eu estou respirando, eu não estou puxando só oxigênio para o meu pulmão. Eu também estou puxando as palavras, pensamentos das pessoas que estão aqui no ar, porque são energias, você não está percebendo. E na hora que você vai, falar, conforme você está falando, está saindo o ar. Esse ar que está saindo, também está saindo os teus pensamentos. E se os teus pensamentos são bons, você derrama luz para as pessoas. Um ambiente gostoso.
né? Mas quando você fala e são coisas ruins, pesadas, você deixa o ambiente pesado. Por que tem pessoas que a gente não quer ver? Ah, não quero não. Ó, vou dar um exemplo, se você não acreditar, não tem problema, porque não foi para você, foi para mim, foi eu que vi, eu que senti, então você não tem nada a ver com isso. Vocês sabem que a vozinha está lá com a ferida na perna. Não me lembro se foi terça ou quarta-feira, o pessoal que faz curativos do postinho, posto de saúde, foi lá. Para a gente vai ter uma surpresa, porque eles falaram que não tem condições de fazer isso. Tocou a campainha, foi lá, e até então, o pé dela dói dentro daquele padrão normal, daquela dor mesmo, mas a moça chegou extremamente simpática, as duas pessoas que foram juntas. Muito atenciosa, simpática, dando orientação, foi lá, fez o curativo, ainda elogiou, dizendo que quem está fazendo está muito bem, está tudo certinho, blá, 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 e foi embora. Ou seja, aos olhos humanos, um excelente atendimento, certo? Não dá para questionar. Aí, depois desse dia, no outro dia, a vozinha não consegue nem pôr o pé no chão. Essa cadeira aí que o neném está sentado, que estava lá comigo, eu tive que pegar essa cadeira, colocar ela sentada e empurrei, porque é rodinha, né? A pessoa não põe o pé no chão. Empurrei, depois coloquei na cadeira de novo, levei lá para a mesa do almoço, não conseguia pôr o pé no chão. Tal era a dor. Chorava. Aí passou esse dia, passou outro dia, e eu cá pensando, né? Falei, engraçado, até o pessoal entrar aqui para colocar a mão no pé dela, ela não tinha essa dor. Eles entraram e fizeram o trabalho deles. Bem feito no sentido de excelência. Fizeram o bom trabalho, fizeram com educação, fizeram com carinho. Então o problema não é físico, mas tinha algo espiritual naquelas duas pessoas, que esse lado espiritual ficou ali naquele quarto, ficou na perna dela, porque essa mulher não conseguia pôr o pé no chão e chorava de dor. E aí eu falei isso para ela, e ela falou assim, você sabe que eu estava pensando isso também? Eu estava achando estranho. Aí eu fui lá, peguei um azeite, que a gente faz salada, apresentei diante de Deus, falei, Deus, consagra este óleo que está aqui na minha mão, porque eu vou ungir essa cadeira que está aí para trazer para cá, e vou ungir a vozinha para poder quebrar o efeito espiritual, energético, que ficou aqui por causa da visita, que é o trabalho dessas pessoas. Aí a questão que eu pergunto para você, elas sabem que tem algo nelas que está levando mal para pessoas? Não sabem. Quando foi lançado esse dia, você falou que não ia, obviamente que a gente, mas por quê? Se tem a equipe de curativo, que tem a equipe de curativo para fazer pelo menos na internet. Eles explicam que não tem, a demanda aí é grande, eles não têm gente para suportar. Até tem sentido, porque olha o tamanho da Costa e Silva, olha o tamanho do Santa Genebra. Eles não deram dia. Tanto é que eu achei surpresa. Mas fala, a equipe é pequena, a demanda é muito grande, nós vamos sim, mas não sabemos o dia. O lado de cá fica mais confortável. Quer dizer, não tem como, porque não tem gente. Então, o que gera é uma indignação. Essa indignação faz com que o lado de lá se revolte. A população também parece que chega a mudar. E quando eu chego lá, mesmo que não tenha Deus, já gerou no mundo espiritual uma certa agressividade por parte dessa pessoa. Então eu chego lá, já vou dar os tratos lá. Só que, de um lado, quando eu chego lá, existe uma certa energia positiva aqui que vai
Não, tem um detalhe. Foi fazer esse negócio, acabou, tá lá andando. Já foi ontem sozinha tomar banho, foi sozinho para a mesa, e hoje já estava lá na mesa tomando café quando eu saí. Então, é instantâneo. Você fez, quebrou aquilo, mudou o negócio, entendeu? Mas isso eu estou dando um exemplo, não é para expor a moça, porque eu não tenho nada para reclamar do atendimento dessas duas. É muito educado, muito atencioso, não tenho que reclamar. Mas o corpo físico, ele não está mostrando a alma. Eu não sei o que, como a gente leu aqui, as coisas ficam escondidas dentro das pessoas, tá? Bom, também você pode fazer várias outras interpretações. Essa que ele fez é uma, essa que eu fiz é outra. Tem muitas outras? Tem. Quer ver um exemplo de uma terceira fonte? Nós não sabemos os pensamentos da vozinha, certo? Talvez nem ela própria saiba. O que a psicologia fala é que dentro de nós temos um senso de justiça muito extremo. A gente quer sofrer, porque a gente inconscientemente não admite um erro. Então você nesse tribunal, você já está culpado por você mesmo. E o culpado tem de pagar o preço, tem de sofrer. Aí uma pessoa vem, estranha, fora do ambiente da casa, ela entra e aquela pessoa que está ali na cama, no caso doente, a energia dele vê essa energia do outro como achei o meu vingador. É disso que eu preciso. E aí usa aquela energia da pessoa para trazer o mal para ela própria. Então não foi nem o outro que trouxe, a própria pessoa que se puniu. Entendeu? Tem esse tipo de coisa também. Um outro exemplo nessa mesma coisa para você compreender. Não tem um monte de igreja que faz culto de libertação? Tem, né? Você já conheceu pessoas que vai num culto desse e volta para casa pior do que quando foi? O que acontece nesse sentido? Isso que eu acabei de descrever. A pessoa está ali, ela está lá olhando, né? Deixa eu ver na hora que... Ou com medo que o negócio aparece do lado dela, né? Porque as pessoas têm medo, é natural. E aí, o que acontece? Quando expulsa um negócio daquele, ninguém está vendo. Mas energeticamente, ele lá sabe qual pessoa no meio daquela plateia tem o mesmo ponto de ligação. Então ele se liga energeticamente àquela pessoa. Entendeu? Por isso que indo no lugar desse, ficar lá vacilão, tranquilão, lá. Não é assim. Se você vai para um lugar desse, você vai para guerrear. E você tem que estar atento, guerreando, se protegendo. Senão, volta para a pessoa. Tá? Bom, se a gente está falando sobre a palavra, pensamentos, sentimentos, vamos voltar lá para o começo. Concorda que os nossos pensamentos, porque nós somos livres, não é dito que nós somos livres? Né? Nós não somos livres para pensar? Somos, até certo ponto no tempo de hoje. Já não pode falar determinadas coisas, determinados assuntos. Não sei se você já percebeu que, não sei se é o meu telefone, tá? No Instagram, quando eu quero compartilhar alguma coisa que envolve política, aí na hora que eu clico ali embaixo, sumiu adicionar ao seu story. Aí na hora que eu estou compartilhando essas coisinhas bobas aí para dar risada, aí aparece direto. Mas se eu quiser compartilhar um tema aí bolsonarista, por exemplo, não aparece essa opção. Está proibido? Agora é 5.
de alguma coisa a respeito de política ou alguma coisa a respeito da polícia, só vai um. Então, se você for falar alguma coisa militar, por exemplo, é um de cada vez, não vai 5 de uma vez, que nem as coisinhas bobas do carro. É isso. Olha, vocês têm um exemplo aqui dentro, sobre a fala. Ali, o piso que estourou ali, tudo bem, ali foi o que estufou, foi por causa de água, tá? Da chuva. Aqui não. Aqui foi por causa de fala. Por que eu sei? Porque eu tinha uma palavra de Deus para não fazer permitir alguma coisa aqui nesse salão. E aí, eu sempre fui muito chato lá atrás, e agora você vai tentando melhorar, você vai ficando mais tranquilo, não vai achando ruim para determinadas coisas. Eu simplesmente não quis ver maldade no estacionamento que estava virando aqui dentro. Vocês lembram, né? Aí, só que eu tinha uma palavra de que aqui embaixo não podia ser alugado. Porque aqui, isso foi a palavra que eu tinha recebido de Deus. Aqui é um local que se fala coisas boas. E que se alugasse, a fala estaria sendo substituída para palavras. Você sabe, o pessoal fala aí fora, trabalhador, fala aquelas palavrinhas, né? Vai tomar, né? Outro tipo lá, vai se, né? E é tudo normal. Agora, no ambiente que você estava usando palavras de santidade, do dia para a noite vira uma palavra, vai se ferrar, para usar a palavra mais tranquila. Aí eu uso mais para vai se ferrar, quando estava falando as palavras que nós estamos falando hoje, palavras de santidade, do Espírito de Deus. Então ele falou, não, está proibido isso. Mas aí a gente só vem para cá, um dia, e esse espaço livre, tal, começou a ocupar sorrateiramente. Eu não vi, sinceramente, eu não vi malícia nisso daí. Passou. Eu fui captar a mensagem quando aquele piso lá começou a levantar. Começou a subir. Aí, por que sobe? É ar. E ar, entende muito bem, é fala. E aonde foi que eu errei? Eu deixei as palavras entrarem. Então, pois é, mas quem tinha a tarja de chato era eu, né? Eu era muito chato, assim, muito preto, preto, branco, branco, entendeu? E nem sempre, como aconteceu aí numa época do atendimento, que acabou nossa reunião, a pessoa não chegou, bati a porta, não, nem precisa ver, não vou atender não. A pessoa estava no cinema, estava no shopping, e aí chega aqui, vai dar o maior trabalhão para a gente entrar naquele clima para fazer um atendimento assim de libertação. Disse, não. Foi um negócio difícil, aquela pessoa ficou a noite inteira sem dormir, o bicho pegou lá, ninguém sabia mexer com as coisas, ficou até 6 horas da manhã aquele sufoco. E eu tinha dito não. Aí no decorrer daquela semana, do nada ouvi uma palavra de Deus para mim assim, por que você não atendeu a pessoa? Você não atendeu porque uma atitude administrativa do cargo de pastor, por exemplo, você está correto. Você analisou a situação, está certo, não está errado a atitude, mas você esqueceu de uma coisa. Qual era a minha vontade naquele momento? E a minha vontade naquele momento era ter feito atendimento para aquela mulher. Então percebe? A atitude, então aquele negócio, colocou o negócio aí, tudo bem, está errado.
Mas, por outro lado, podia estar certo. Entendeu? Aqui tem um negócio. Cachorro que é mordido por cobra tem medo de linguiça. Então, aprendi com aquele negócio. Aquele outro lá, aquele pastor que morreu, que era um perseguidor da Rebecca Brown, na época, eu não vim aqui e não falei, que ele morreu porque Deus que levou. Porque ele já estava sendo um agente perturbador no mundo espiritual para a libertação. E aí, mesma coisa, Deus me disse, quem que mandou você falar isso para aquelas pessoas? Eu falei isso para você? Então você vai ter que voltar lá e falar que eu não disse nada. Aí eu voltei e falei para vocês. Sabe, gente, que ele... Então, né, não é bem assim, tal. E naquele dia eu ainda pisei na bola, né? Porque aí eu lembro que eu falei assim, mas ele também não disse que não é isso. Disse que não foi ele que mandou falar. Mas também não disse se era ou se não era. Eu poderia estar certo de que eu ainda penso realmente que foi isso. Mas isso é comigo, é a minha alma, é o meu jeito de enxergar. Mas eu não posso chegar aqui e falar, pessoal, Deus fez isso, tal. Porque você não sabe aonde essas palavras vão, como que as pessoas interpretam. E quando um lado mal está nessa pessoa, por N fatores, estamos falando que você compartilha a fronteira do mal só de falar palavras. Entendeu? Você cria uma inimizade no local de trabalho, às vezes por um olhar. E um olhar também é como se fosse uma palavra, né? Porque veja como a gente, quando conhece muito bem um ao outro, às vezes você olha, a pessoa já entendeu o que é. Não precisa falar nada, só no olhar, né? A criança que sabe isso com o pai, né? Pega um pai bravo, olhou. Tá? Entendeu, gente? Então esse tipo de coisa, vamos voltar lá por aquilo que a gente estava falando. Você tem as vestimentas brancas. Aí você vai lá pro livro e vai descobrir lá, mantenha as tuas vestimentas sempre alvas. O óleo, mantenha o óleo da unção sempre sobre a tua vida. Cuidado com as palavras que você fala. Saiba entender situações que tudo é para o bem. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Há tempo para plantar, há tempo para colher. Então tudo está um mecanismo. Existe causa e efeito? Existe. E aí você vai aprendendo essas situações e vai entendendo que o sumo sacerdote também errou. Ele não corrigiu o filho na hora que ele precisou ter o discernimento de Deus para interpretar aquela situação de Hana, a mãe do menino Samuel, né, que estava para Deus abençoar aquela gravidez, mas precisava da unção daquele homem. E aquele homem, se tivesse interpretando normal as coisas, talvez não fosse levar a bênção para ela. É uma jogada? Dos dois lados mas ele estava errado. E ele então não conseguiu interpretar. Então pense nessas coisas. Não pense que você é o tal, porque senão você vai estar com aquele avental na frente. Quem vai aparecer é você. E quem tem que aparecer é Deus. Então pega aquilo que é seu, joga para trás. Deixa Deus agir, deixa Deus falar, deixa Deus informar. E aí, você está correndo risco? Sim, a vida da gente é um risco. Vai ter momentos que você vai acertar, vai ter momentos que você vai errar. Mas também o momento de acerto, ele vai te inspirar para o bem. O momento do erro também vai te inspirar para o bem, se você pegar bem as coisas. Não adianta você pegar só um ato desse. Eu sabia disso. Tá, isso é um exemplo. E você não tem que ver na minha vida ou na vida das pessoas. Você tem que ver na sua vida. Porque senão você está olhando para o outro. Só que aquilo que você olha no outro é justamente o que está dentro de você. Se for ver assuntos psicanalíticos, por exemplo, fala assim, não gosta daquela pessoa. Então a doutrina diz o quê? Você não gosta dessa pessoa? Por quê?
Ah, porque ela é assim, 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 assim. Então você pode ter certeza. Isso que você falou dela é o que está dentro de você. Você é isso. E como você não admite que você é isso, você procura ver o teu mal na vida do outro. Será que a doutrina psicanalítica está errada? Ela também fala que no fundo a gente não gosta de ninguém. Ah, mas a minha mulher é maravilhosa. Diz que o amor, ele é seu, está em você. Você projeta no outro. E daqui se explica por que a gente fala que o amor é cego, surdo, mudo. É seu. Você que projetou no outro, que não é seu. Você é o pai da criança. Aí vai falar, todo mundo metendo, né? Falando mal. Está falando mal de você. Aí você começa a defender. Então, para se defender, você é cego, surdo, mudo. É interessante essa linha de raciocínio aí. Mas em relação, para terminar aqui a nossa reunião, é falado lá nos escritos judaicos que havia 2 alunos. Você sabe que eu vou dar 2 exemplos rapidinho. Você vai encontrar no Salmo 72, vai ter uma palavra lá, que quando Davi, o filho de Shai, terminou aquela oração, aquelas palavras, então ali o sábio no Talmud diz assim, não leia estas palavras como calo. Lembra que eu falei que o ezinho, que a palavra, que você pode mudar as palavras? Então, as letras são as mesmas. Então, ele está dizendo, não leia como calo, terminou, né? Mas leia como com elo. Entendeu? A palavra calo, você tem K, o A, o L, ou, falando em português, né? Calo. Aí você tem com elo. Então você está só ajustando o jeito de falar aquelas mesmas letras. É essa a ideia quando você pega o E, que é o segol, e está apontando para baixo, mostrando que também pela fala, pela boca, você faz fronteira com o maligno. A tua palavra de baixo calão, a tua palavra de pensamentos perversos, a tua palavra, etc, 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 é energia. Se ela é desse nível, então ela é uma energia de baixa frequência. A energia de baixa frequência, ela não é aceita em Deus. Que Ele não admite pensamentos do mal. Ele é só bem. Agora, essa baixa frequência entra por ressonância em ação com este mundo que o Segol está falando, está apontando. Então, a tua fala, o teu pensamento entra em ressonância com o mundo energético do outro lado. E é assim que esse outro lado administra as pessoas, sem elas próprias ficarem sabendo. As pessoas são manipuladas por forças do mal e por elas próprias, por causa da palavra. Entendeu? Ah, não acredito nisso. Tá bom. Então pense uma coisinha assim. Por acaso você não está num ambiente, na casa ou no trabalho, que alguém perto de você começa a cantarolar uma música? Ele passa e vai embora. O que acontece uns minutos depois? Você está cantando aquela música. Por que você está cantando aquela música? Por causa daquela pessoa que passou cantando perto de você. Então aquilo lá, aquela palavra te influenciou. E você simplesmente fez. Passou por cima das fechaduras das portas que você tinha colocado. Ela passou por cima e você, do nada lá, está lá cantarolando a mesma música. Isso é uma prova da influência do inconsciente. Tá? Isso também é uma prova para você compreender como que é essa manipulação do mal que eu estou dizendo. Agora, se você mantiver as tuas vestimentas, os sacerdotes e sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha 8 vestimentas, os sacerdotes 4.
Mas na hora, quando ele tivesse que entrar lá no Santo dos Santos, no dia 10 de Tishirei, em Yom Kippur, ele não usava todas aquelas vestimentas. Ele tinha que usar aquelas outras vestimentas, 4. E era proibido ele usar a vestimenta que tinha fio de ouro. Por quê? Porque fio de ouro estaria associado com Satã, o acusador. E Deus não podia permitir que aquele homem, dentro daquele recinto sagrado, pudesse ter alguma coisa nele que alimentasse Satã. Gente, esses cuidados é tudo muito bonito, o cuidado com que Deus tem com a gente. E a gente não tem esse mesmo cuidado com a gente mesmo. Embora a gente acha que a gente procura o melhor. Mas, na verdade, a gente procura se destruir. A gente fica juntando pedaços aí. Tá? Bom, esse é um exemplo. Agora, qual é o outro que eu ia falar? Eu não lembro agora. Falei do Coelho. Não é para falar Calu, mas é para falar Coelho. Você vai ver vários exemplos. Nessa mesma paraxá, você vai ter ali a palavra... Deixa eu ver se eu marquei. A palavra quando vai dizer... Eu anotei aqui. Espera aí que eu vou passando. Vamos ver onde ela está. Já até passou. Você sabe que as letras hebraicas, ela tem numerado, né? Então, com essa palavra aqui, dá 410, que diz que é o tempo que durou o primeiro templo. Achei aqui, ó. Falei que eu tinha marcado. Olha o que diz aqui, que a página da Torá é a 243. Sobre aí a nota, o versículo 20, que é o início da paraxá, azeite de oliva puro batido. Aqui, quando fala a palavra batido, olha o que está escrito na nota de rodapé. Nas letras da palavra katit, que ela é escrita com o Tav, tem o Yud, tem Tav de novo e tem o Kaf. Há uma indicação sobre a duração dos 3 templos. O valor numérico das letras Tav e Yud dá 410, indicando os anos que o primeiro templo existiu. As letras Tav e Kaf dá 420, os anos que o segundo templo persistiu. Enquanto as palavras Ner Tamid, lâmpada contínua, já se referem ao terceiro templo que será erguido no independente Estado de Israel. Tá vendo? Então, essas riquezas todas é para iluminar a nossa alma, é para fazer você querer desejar a vestimenta limpa, ser puro, estar conectado com essa energia divina, fazer com que a tua alma brilhe. E se a tua alma brilha, aí o próprio corpo não vai resistir em segurar a tua alma, ela vai brilhar, entendeu? Você aprender no comportamento, ser atencioso, ser gentil com as pessoas, um respeitador. Então você sempre vai ter amigo, mas isso não é manipulação. Quando a pessoa faz por intenção, por manipulação, tem um sentido. Quando você tem aquele dom natural para isso, você está estruturando a tua alma, as pessoas vão ver o bem em você. E é isso que é importante. Imagina, olha lá, imagina você que vai em várias empresas. Se você fosse uma pessoa terrível, na hora que o caminhão está chegando lá, o fulano ixi, meu Deus, olha lá quem está chegando. Mas justo hoje... Não é uma coisa ruim?
Agora, por outro lado, na hora que vê aquele caminhão, agora o meu dia, agora vai ter um pouco de alegria nesse dia. Estava duro até agora, mas esse fulano sempre traz uma palavra boa para mim. Aí já. Entendeu? Depende de você. Isso. É a palavra, é o respeito. Aí você fala, eu não sou desse jeito. Não, você não é porque você não quer. Porque esse tipo de coisa, se você começar a fazer, você consegue. Tá? Eu não sou desse jeito. Aí vem aquele drama lá, né? O Melô, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então é desse jeito mesmo. Você vai pagar o preço. E cadê o bem de Deus para a tua vida? Você está dizendo não para o bem de Deus. Sabe por quê? Nós já não falamos aí semana passada, ou retrasada, nós existimos em Deus, todo esse ar que está aqui é a luz infinita, você está dentro. Mas a pessoa não tem essa noção. Aí vem um problema, qualquer sentimento, ela se enche da raiva, então ela altera energeticamente as frequências interior dela. Então essa energia desse jeito repele a parte do amor, da bondade, aquilo que é disponível energeticamente da parte de Deus, que te traria cura, um bom estado, a própria pessoa fecha a porta, rejeita. Tá? Você nunca pensou que esse dado científico estaria tão correto com o mundo espiritual, né? Você vai descobrir que as coisas, tudo é espiritual. O espiritual veio primeiro, tá bom? Pronto.